Bom dia, meu nome é Ana Marcato, sou advogada, árbitra, conselheira da ASP e estou aqui hoje com vocês para apresentar mais um evento do Mês da Mulher na ASP, hoje falando sobre arbitragem na administração pública, tempo já passado e perspectivas para o futuro. E para falar sobre esse tema tão interessante, nós temos aqui 4 mulheres maravilhosas que são muito atuantes no mercado, profissionais conhecidas, com muita expertise nas respectivas áreas, que vão tratar aqui de temáticas pontuais diferentes relacionadas às questões da administração pública com a arbitragem. Eu vou apresentar uma a uma, conforme as palestras forem sendo proferidas, e a gente vai deixar perguntas e eventuais inquietações para os debates ao final. As perguntas vão ser reunidas aqui no chat e depois congregadas pela doutora Renata para a gente passar às palestrantes. Eu começo, então, apresentando a doutora Carolina Zancaner Zocum, espero que tenha dito certo, Carolina. Carolina é procuradora da Fazenda Nacional, chefe substituta de divisão e consultoria em Direito Administrativo da Procuradoria da Fazenda Nacional da Terceira Região, tem pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. É professora de Direito Administrativo nos cursos de graduação e especialização da PUC São Paulo. Tinham aqui muitos outros atributos do seu currículo, mas como é muito mais interessante para nós ouvirmos, doutora Carolina, passo direto a palavra para ela agora, que vai falar sobre arbitragem na nova lei de licitações, um assunto, como todos sabemos, muito interessante e do momento. Obrigada, doutora Carolina. Obrigada, doutora Ana. Minhas primeiras palavras são de agradecimento à ASP, ao IBDA e aqui na pessoa da nossa vice-presidente, professora Cristiana Furtini, pela organização também desse evento científico que congrega aqui mulheres prestigiando o Dia das Mulheres, porque eu acho que é um dia que precisa, mais do que ser comemorado, ser repensado, né, o papel da mulher na sociedade. E acho que esse evento sobre a arbitragem veio a calhar nesse momento, especialmente porque a gente tem muita novidade, né? É um tema que parece que avançou há algumas décadas atrás, mas aí estacionou. E agora, com a nova lei, com o projeto de lei, a gente está tendo possibilidade de conversar mais sobre essa temática, né? Eu fiquei com esse papel da arbitragem na nova lei de licitação. Eu não sou árbitra, até porque sou procuradora da Fazenda Nacional, e não sou uma entusiasta da arbitragem, como vocês vão perceber, mas eu acho bem interessante porque a gente consegue fazer um contraponto aqui, um debate sobre essa temática. Eu compartilharei e descompartilharei meus slides. Então, se o slide sumir, vocês não fiquem preocupados, é porque justamente eu tiro e tiro. Primeiro, a lei trouxe o tal dos meios alternativos de solução de controvérsias, né? A ideia de que você não vai se submeter a uma arbitragem, a uma mediação, a uma conciliação, se não tiver ali alguma coisa, de certa forma, com um pouco de litigiosidade, ao menos, né? Há uma discussão ali. Então, a lei, no artigo 138, fala sobre a extinção dos contratos administrativos, tais contratos firmados com base nessa lei, que é na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que fala que pode ser uma extinção unilateral, pode ser consensual, e aí ele fala em conciliação, mediação ou comitê de resolução de disputas, fala do dispute board, portanto, desde que haja interesse da administração, né? Aqui é bem interessante porque essa forma de autocomposição
tanto consensual, amigável, etc., ela não vale assim porque o particular quer que seja, eu quero terminar amigavelmente porque eu não paguei terceirizados, por exemplo. Aí não serve uma resolução consensual, porque não há interesse da administração em ficar sem aquele serviço ou sem aquele produto. Então, é muito interessante que as pessoas não achem que a rescisão amigável ou consensual é uma porta aberta ao particular. Na verdade, ela é uma porta aberta para a administração pública, não é aberta ao particular. O particular, ele está ali justamente para cumprir o contrato até o final. Entretanto, se houver interesse da administração em não ter mais aquele serviço, por exemplo, como ela devolveu alguns prédios, na época da pandemia, nosso caso, a Procuradoria tinha 2 prédios, a gente devolveu os 2 para ficar com 1. Então, é claro que tinha serviços de limpeza, tinha serviços de segurança, isso tudo seria um único contrato, a gente ia ter que devolver grande parte dos serviços que estavam nos 2 prédios, né, fixando somente em um prédio, em um outro prédio, inclusive. Então, nesse caso, a rescisão amigável fazia sentido. Agora, uma rescisão amigável porque o particular, eu recebo vários assim, olha, com a pandemia, infelizmente, a empresa está indo mal das pernas, nós queremos uma rescisão, mas a administração não quer uma rescisão. Então, não cabe rescisão amigável, aqui se trata, então, de rescisão unilateral, toda vez que a administração precisa do serviço e o particular, por alguma razão, não tem como prestá-lo, ele não pode se valer dessa rescisão consensual amigável. Muito bem. Aí, nós temos a que nos interessa, que é a determinada por decisão arbitral. Na verdade, aqui a gente sabe que é heterocomposição, né? Não se trata de uma autocomposição. Nós vamos ter um árbitro que vai, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ele vai dar uma decisão final, ou por decisão judicial, que é a nossa clássica, digamos assim, já que a arbitragem é, ao menos nesta lei, uma novidade, o que não quer dizer que ela não fosse utilizada anteriormente, mas nessa lei, da forma como ela foi colocada, é sim uma novidade. Vamos lá. O artigo 151, de novo, ele repete que poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e de resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o dispute board e a arbitragem. O que nos interessa aqui, é claro, é falar da arbitragem. Primeira coisa, toda vez que você tiver qualquer direito controvertido, a gente vai ter que analisar do que se trata essa controvérsia. Se elas estiverem relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, e aí a lei vem e traz um rol do que seriam esses direitos patrimoniais disponíveis. Esse rol é claramente um rol exemplificativo. Ela vem e fala direitos patrimoniais disponíveis, como questões relacionadas ao reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações. Então, aqui a gente para pensar um pouco sobre esse rol apresentado, né? Porque ele fala direito patrimonial disponível. E aí ele traz esse rol de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que me parece um direito claramente disponível, né? Um problema essencialmente de rebus sic stantibus, né? A situação de tipo, nós temos que ver o que aconteceu, que desequilibrou o contrato, e esse desequilíbrio, ele é calculado mesmo monetariamente, você vai ter um valor ali do desequilíbrio, isso me parece um direito claramente disponível, em especial porque a gente está tratando de um direito à contrapartida do particular pela prestação de serviço ou pela entrega do produto, então, para mim, está tudo bem. Só que ele fala inadimplemento de obrigação contratual e cálculo de indenização. Aí eu já começo a questionar se isso é efetivamente, se há efetivamente aqui, no que tange a inadimplemento de obrigação, um direito patrimonial disponível. Porque, veja, quando a gente fala em inadimplemento de obrigação, a gente está falando em o quê? A gente está falando justamente no fato da administração ter o dever, poder, a prerrogativa de fiscalizar o particular. E isso é uma cláusula exorbitante, não é um direito patrimonial disponível. Eu tenho sérias dúvidas quanto a essa inserção tão expressa assim na nova lei, o que já não era novidade, digamos assim, até porque a própria Lei 9307 de 96 já falava sobre direitos patrimoniais disponíveis e falava que a administração podia se valer da arbitragem para dirimir esses conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O problema é, e sempre foi, a gente descobrir o que é direito patrimonial disponível.
A gente sempre fica pensando com aquela cara de tipo, o que é disponível, o que não é disponível. Então, esse é um problema que a gente tem que lidar. E com base nessa lei, a gente tem que lidar bastante, porque ela trouxe esses direitos patrimoniais disponíveis, e ela trouxe esses direitos patrimoniais disponíveis com um rol que, a meu ver, é um rol que extrapolou os limites do que eu entendo por disponibilidade pela administração, até porque a gente tem o princípio supremo, né, da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade pela administração dos interesses públicos, que são os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, que sustentam todo o direito administrativo e que aí dão ensejos aos outros princípios, legalidade, etc. e tal, proporcionalidade, razoabilidade, sei lá eu, todos os que a gente conhece, mas eles são calcados nessa figura da indisponibilidade. Então, quando a gente fala que são calcados pela figura da indisponibilidade, a gente vai ter que ver que os interesses públicos não são interesses da administração, né? Ela é apenas uma curadora, ela é apenas quem zela o interesse. O interesse público, na verdade, é um interesse que cada um de nós tem, conforme os ensinamentos do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sob uma ótica coletiva, sob um viés coletivo, é um interesse da sociedade como partícipe dela mesma. Então, assim, a administração ela não pode sair dispondo dos interesses, porque ela não é dona desses interesses. Quem é a própria sociedade, nesses termos, como nós tentamos explicar aqui, de dimensão coletiva. Então, existe, sim, um interesse primário como interesse público, já dizia Renato Alessi, e existe um interesse secundário. Esse interesse secundário é que seria patrimonial disponível, mas será que a lei não foi além do que se poderia em termos de direito patrimonial disponível? Porque, veja só, quando ela coloca os direitos disponíveis nesses termos, específicos termos de que restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e eu concordo, aqui é um direito patrimonial disponível, inadimplemento de obrigação e cálculo de indenização é propriamente pagamento de sanção. Quer dizer que se eu for submeter a arbitragem, a administração entende que a sanção deve ser feita num montante, ou mesmo uma sanção feita, olha, agora eu vou dar uma declaração de inidoneidade. Isso pode ser submetido ao juízo arbitral? Isso é direito patrimonial disponível? Porque, veja, você está aí tratando de, eventualmente, uma indisponibilidade que dá em ser uma declaração de inidoneidade que pode dar em seja a aplicação de uma multa, já que a multa é a única das sanções que pode efetivamente configurar uma combinação com as outras demais sanções, né? Você tem a multa e a suspensão de contratar, você tem a multa e a declaração de inidoneidade, você tem a advertência e tem a multa. Isso quer dizer, quando você fala em cálculo de inadimplemento, de obrigação e cálculo de indenização, você está tratando do poder-dever da administração de sancionar. É só olhar as prerrogativas da administração. No capítulo 4, no artigo 104, ele fala fiscalizar a execução, o regime jurídico dos contratos instituídos por essa lei, confere à administração as prerrogativas de fiscalizar sua execução e aplicar sanção. Então, peraí, isso está na lei. Se está na lei como prerrogativa da administração, como é que a gente pode olhar e não se assustar com isso e falar, onde é que está escrito que eu posso, então, modificar, eventualmente, aquela cálculo da indenização que foi aplicada pela administração via arbitral? Isso é prerrogativa da administração, não é direito patrimonial disponível. Inadimplemento de obrigação é matéria específica de fiscalização contratual, é o fiscal do contrato que sabe se teve o adimplemento da obrigação ou não. É ele que vai saber se foi pago, se foi entregue. Então, isso é direito patrimonial disponível? Está escrito no capítulo, no artigo 104, que é prerrogativa da administração. Se é prerrogativa da administração, não é direito patrimonial disponível. Então, acho que a lei foi além do que ela poderia em relação ao tema da arbitragem, ao seu escopo, digamos assim, dentro do que se propõe os próprios contratos da administração pública. Vamos lá. Olha esse caso aqui. A fiscalização, isso foi o TJ de São Paulo, que falou a fiscalização da execução do contrato, a aplicação direta de sanção e as restrições à oposição da exceção do contrato não cumprido são prerrogativas de direito público da administração contratante, cláusulas exorbitantes, configurando direito indisponível.
Assim, a matéria não deve ser submetida ao juízo arbitral, que poderá dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis apenas. Então, a meu ver, o meu juízo, a lei foi além do que ela poderia em termos de arbitragem. Porque você está colocando no rol de direitos patrimoniais disponíveis, um rol exemplificativo, como que é a redação da lei, algo que é prerrogativa da administração. E se é prerrogativa da administração, aí o interesse é indisponível e não pode ser submetido ao juízo arbitral. Eu sei que não é uma construção que a maioria das pessoas aceita, mas, enfim, é algo que, a meu ver, vem chamando bastante atenção. A gente deu um parecer conjunto do Núcleo Especializado de Arbitragem e da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos, que está pendente de aprovação ainda pelo Consultor-Geral da União, mas que a ideia é falar, olha, a lei ela fala assim, olha, a arbitragem pode ser utilizada como método aí de resolução de conflitos. Mas ela não chegou a expor de forma alguma quais contratos poderiam se valer dela. Então, a gente ainda tem um problema, porque a lei foi bastante ampla. Ela falou, toda vez que versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, toda vez que versar sobre reequilíbrio econômico-financeiro, problema de inadimplemento de obrigações contratuais e outros que, eventualmente, possam se enquadrar nesse conceito que eles entendem de direito patrimonial disponível e pode ser submetido à arbitragem. Então, você pode pegar, por exemplo, um contrato que tem a ver com oriundo de um pregão e submeter ao juízo arbitral, porque a lei não fala que não pode. Então, eu achei que a lei, ela carece de muitos limites, né? Então, a gente defende que não pode ser usado, por exemplo, não foi aprovado pela AGU, então ainda é um entendimento restrito, digamos assim, mas o meu entendimento que eu exposei nesse parecer é que eu não posso utilizar jamais a arbitragem, seja como cláusula compromissória, compromisso arbitral, em objetos cuja modalidade de licitação foi o pregão, porque não faz nenhum sentido o pregão ser a da padronização máxima e você ter uma arbitragem por trás de algo que tem que ser padronizado, que não pode ter uma decisão especializada, quer dizer, todo mundo tem que ser tratado do mesmo jeito. Então, qualquer celeuma tem que ir para o Poder Judiciário. E a lei não fez esse corte, ela simplesmente jogou. Então, ela andou mal, a meu ver, em vários aspectos. Outro problema é o problema da arbitragem ser sempre de direito e observar o princípio da publicidade, né? Só que o forte, digamos assim, o positivo da arbitragem, especialmente para as empresas privadas, diz respeito à questão da confidencialidade, né? E aí, como é que faz com a questão da confidencialidade? A publicidade vai atingir tudo, vai atingir parte, a administração pública, ela tem que obedecer esse princípio da publicidade e da transparência, e nessa lei especificamente, ele é muito caro, tanto é que o Portal Nacional de Contratações Públicas, que vem avançando, né, ele vem conseguindo ampliar aí o seu espectro, ele começou muito tímido, mas agora ele já traz até, inclusive, olha, ela já traz exatamente tudo que a administração fez em relação a 14.133, tem uma tabela bem interessante ali colocada no PNCP, então você vê que ele vem avançando e ele vem demonstrando que existe um interesse muito grande em tornar público, transparente, né, no governo digital, essa transformação digital, de todo mundo ter acesso ao que está ocorrendo. Mas a arbitragem, ela costuma ter essa ideia de confidencialidade. Como a gente vai lidar com isso? Esses serão segredos que a gente vai conseguir manter? Ou se pelo simples fato de ter a administração pública do outro lado, o sigilo já não pode, né, o sigilo em termos de confidencialidade, não em termos propriamente da lei de acesso à informação, mas eu digo em termos de confidencialidade, pode simplesmente tomar o lugar do princípio da transparência. Isso é algo que a lei não trouxe os parâmetros necessários, né? Aí, um outro tema que é bastante interessante de tratar é a escolha dos árbitros, né? Primeiro, você pode aditar os contratos, eu já acho complicado, porque ele não fala que tipo de contrato pode ser aditado, certamente um contrato de terceirização jamais poderia ser para incluir um compromisso arbitral, uma cláusula de arbitragem, etc. O processo de escolha dos árbitros tem que ser um processo com critério isonômico, técnico e transparente. E aí nós temos para a escolha, primeiro, essa portaria normativa da AGU
número 21, de 22 de julho de 2021, que fala sobre o credenciamento das câmaras arbitrais. E aí, nós temos como critério de escolha de árbitro essa outra portaria da AGU, número 42, de 7 de março de 2022, mais recente, que traz aí que o núcleo especializado em arbitragem traz os critérios para que você possa escolher os árbitros. E aí, aqui, não querendo criticar o trabalho dos colegas do núcleo, que são excelentes, eles trouxeram, parece que, 2 cláusulas de barreira que, a meu ver, são bastante complicadas de se lidar. Experiências pretéritas como árbitro e o número de indicações para árbitro pela União, né? Eu acho assim, experiência pretérita como árbitro, às vezes a pessoa é extremamente especializada, mas nunca atuou como árbitro. Vamos pensar, por exemplo, uma questão extra complicada de direito público e a professora Maria Silvia Zanella de Pietro nunca atuou como árbitro. Isso é uma cláusula de barreira que impede uma das mulheres maiores especialistas em direito administrativo do país em ser árbitro? Então, veja que existe alguma coisa aqui que me parece que não foi além do que era necessário para que você escolhesse um bom profissional. Enfim, a arbitragem, ela não é algo a ser utilizado corriqueiramente pela administração pública, né? A gente sabe que a arbitragem ela tem um custo extremamente alto, né? Os valores, aqui a gente tem alguns valores, isso foi a professora Selma Lemes que trouxe esses dados, de que os valores, em 2019, a administração pública começou a entrar cada vez mais nos procedimentos arbitrais, houve um crescimento muito grande de casos novos envolvendo a administração pública, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Justamente porque a arbitragem, ela é um nicho do mercado, gente, no sentido de que ela é muito mais cara. Ela não pode servir para qualquer contrato. Nem tudo que está no contrato, a gente viu, é passível de arbitragem. E a arbitragem é extremamente cara, ela é extremamente vultuosa. Se você entrar na página do Núcleo Estratégico de Arbitragem, especializado em arbitragem, você vai ver os casos que a administração atua em termos de arbitragem. E aí você tem, por exemplo, nesse caso aqui, só de honorário de sentença parcial, R$1.768.000. Isso quer dizer, e quanto custaria isso para o Poder Judiciário, para ingressar com o Poder Judiciário? A mesma coisa, você tem custas de câmara como 270 mil, 300 mil. E todos esses valores são valores extremamente altos que, claro, tem que envolver contratos muito específicos. A administração, para fazer uso da arbitragem, ela tem que fazer esse juízo de ponderação, verificar, vale a pena entrar com a arbitragem em termos de custos comparados com o Poder Judiciário, depois dela verificar, é claro, se o direito é patrimonial disponível, né? Depois de verificar que o direito é patrimonial disponível, pergunta-se, esse custo compensa? Aí, muitas vezes, a pessoa fala, compensa, o particular não quer perder dinheiro. Não, isso que eu sei, que o particular não quer perder dinheiro, ele não quer, mas compensa para a administração pública, para o interesse público. Porque eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer. Se a resposta for sim, aí a arbitragem pode ser uma solução. Se a resposta for não, fica a questão, né? O que nós podemos fazer para que a administração saiba que tenha limites para a utilização dessa arbitragem, né? Como usar, quando usar, existe vantajosidade, é um bom caminho para a administração a arbitragem? Então, eu não sou a pessoa, como eu disse para vocês, eu sou a pessoa que põe água no chope, né? Então, assim, eu não vejo a arbitragem realizando uma análise de vantajosidade como alguma coisa muito positiva para a administração pública. Por quê? Porque eu acho que o custo é extremamente alto e eu, particularmente, confio muito no Poder Judiciário, muito mais do que, eventualmente, no árbitro, né? Então, eu tenho essa dificuldade já inicial, mas a minha dificuldade maior não é isso. Não é tipo confiança ou não confiança. A minha dificuldade maior é a vantajosidade para o interesse público em realizar arbitragens, em participar dessas arbitragens. Essa é a minha questão. Se a resposta for sim, aí a gente pode verificar
se vale a pena seguir nesse caminho. Mas se a resposta, na maioria das vezes, for não, a gente tem que continuar pensando a arbitragem, não como a Lei 14.133 fez, que é aberta, tipo, olha, é aberto o procedimento arbitral para tudo. Se a gente pensar que não é sempre vantajoso, então a administração tem que começar a colocar parâmetros. E ela não fez esses parâmetros na nova lei. Bom, era esse, mais deixando questões do que propriamente resoluções. Eu finalizo e agradeço aqui a paciência com que me ouviram. Peço desculpas porque eu me delonguei um pouco mais, mas volto aí a palavra à doutora Renata, ou à doutora Ana, que estão nos auxiliando e abrilhantando esse evento também. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina. Excelente exposição, nos deixou aqui com várias questões que a gente pode depois realmente debater, né? E muitos dos pontos aqui, acho que a gente pode até levar para os debates outros vieses, né? O cálculo da indenização é uma questão realmente palpitante para a indenização pública, e aí talvez o outro olhar que deve ser dado é que supressões, sanções, restrições, fiscalização, realmente isso é do arbítrio do poder público, e talvez a gente voltar para o viés do cálculo da indenização única e exclusivamente com sua expressão econômica, para debatermos depois. E com relação à questão dos valores, né, esse é um ponto muitíssimo importante que a doutora Carolina trouxe. Essa é uma verificação que toda empresa precisa fazer, não só o poder público, mas a empresa privada também, porque a arbitragem, de fato, ela tem uma característica sui generis com relação a isso, então as empresas precisam fazer mesmo a sua lição de casa antes de fazer a escolha da cláusula, né, para ter certeza se a expressão econômica do conflito é compatível com a expressão econômica do gasto que se vai ter na arbitragem. E aqui acho que a gente pode ponderar questões como os valores versus o tempo que isso vai demandar no judiciário, que é muito mais alongado do que na arbitragem, e a qualificação dos árbitros versus os juízes generalistas. Acho que esses são critérios também, tanto para o poder público quanto para a empresa privada. Mas, claro que imagino que para o poder público, até com prerrogativas extras que a gente tem no judiciário, de prazos, etc., fica difícil fazer essa validação com tanta tranquilidade. Mas, enfim, muitíssimo obrigada, seus questionamentos foram muito interessantes. Vou passar, então, agora a palavra para a doutora Isadora Cohen, que vai falar sobre arbitragem nas concessões e nos contratos de PPP. A doutora Isadora é sócia da ICO Consultoria e Integração Pública-Privada, presidente da Winfra Women Brasil, fundadora do InfraCast, coordenadora do MBA em Infraestrutura, PPP e Concessão do CEDIM Minas. Foi sócia da KPMG, líder para o Brasil de prática de governo e ex-conselheira e mentora do Vetor Brasil. Doutora Isadora, desculpa, a palavra é sua para falar sobre essa outra temática também muito interessante. Muito obrigada, doutora Ana. Queria agradecer imensamente à ASP e BDA pelo convite. Em especial, uma menção assim, muito, né, de muito agradecimento para a doutora Cris Fortini, que é uma grande referência para mim e com quem eu aprendo, né, é professora, enfim, mas eu aprendo e tenho a oportunidade de aprender diariamente com ela, e que também me deixa aqui numa grande saia justa, né, doutora Cris, de falar depois da doutora Carol Zancanero, porque, assim, sinceramente, quem sou eu para discordar da doutora Carolina? Não vou fazer isso nunca, mas vou aqui, como propôs, né, a doutora Ana, fazer um recorte da minha fala para aquilo que poderia eventualmente se aplicar para os contratos de infraestrutura, e aqui eu estou falando dos contratos de parcerias público-privadas e concessões. Até, doutora Ana, o que eu me propus a dizer, né, e a falar aqui, até, enfim, combinado com a doutora Cris, foi um pouco sobre o que a gente precisa cuidar antes de um conflito se tornar pauta para uma arbitragem. Então, o recorte que eu vou fazer, além de ser um recorte em PPPs e concessões, é um recorte também com o fundado para gestão desses contratos. Tá? Eu já fui coárbitra em algumas disputas, eu faço parte, né, da Comissão de Infraestrutura e eu atuo também na gestão dos contratos, de alguns contratos, né, de concessões e PPPs, apoiando aí a fiscalização e a gestão que, como disse bem a doutora Carolina, é feita e é uma prerrogativa do Estado de fazer. Então, algumas das provocações que eu vou expor aqui, elas são provocações muito mais com um olhar
prático e concreto do que propriamente com um olhar específico para a teoria e para a lei, mas aqui trazendo pinceladas de o que eu tenho visto acontecer no mundo desses contratos, né? Então, acho que vale a pena a gente estabelecer um panorama interessante. Me perdoem que eu estou olhando aqui para o lado um pouquinho, estou fazendo uma colinha para poder responder um pouquinho também das provocações da professora Carolina, né? Que foram absolutamente pertinentes. Eu preciso, desde já, manifestar isso, tá? Mas, enfim, eu acho que nos contratos de parcerias público-privadas, a gente tem uma questão que marcou muito o histórico desses contratos, que é a judicialização e contendas inúmeras relacionadas justamente à discussão dos desequilíbrios, à discussão de intercorrências pós-contratuais. E vejam que nesses contratos a tônica é justamente nas intercorrências pós-contratuais, única e exclusivamente pelo fato de que são contratos de longuíssimo prazo. A gente está falando aqui de contratos, né, enfim, de 20, 30, 40, 50 anos, quantos anos aí forem necessários para a amortização dos investimentos, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. E por serem, então, contratos de longo prazo, certamente a gente lida com incertezas, a gente lida com o compartilhamento dos riscos, mas a gente lida também com o fato de que a gente não consegue prever aquilo que vai acontecer no curso de 20, 30 anos, né? E isso faz com que a gente trabalhe sempre com uma moldura contratual e com o recheio dessa moldura sendo feito conforme o passar dos tempos. É claro que a gente tem que trabalhar com aquele binômio que eu sempre menciono, né, que é o binômio da flexibilidade, mas também da previsibilidade, até porque a previsibilidade é um elemento chave para que a gente possa precificar essa relação e para que a gente possa, na disputa, né, seja ela uma concorrência ou um leilão, atribuir valor para o ativo que está sendo delegado para a prestação de serviço ou para a administração do parceiro privado, né, daquele que virá a desempenhar as atividades de interesse coletivo, de interesse público. Então, eu acho que, né, denotada essa característica, essa particularidade dos contratos de parcerias público-privadas, a gente começa a entrar num universo em que a gente foca na gestão do contrato como um elemento muito potente para justamente evitar conflitos que sejam submetidos a um painel arbitral ou a uma câmara, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que a gente observou, então, como vinha falando aqui para todos vocês, são essas judicializações e uma cultura da belicosidade, né, que foi muito marca nos anos 90 e também no início de 2000, e hoje a gente se depara com uma necessidade de tentar trazer e a professora Carolina falou um pouco sobre isso também, alguma consensualidade nessas disputas, né, ou algum espaço para diálogo. Então, muito mais do que enfocar nas disputas, enfim, contenciosas, e aqui eu estou falando tanto um contencioso judicial quanto um contencioso arbitral, a gente começou a perceber, como disse até a doutora Ana, que custa muito caro a gente ter um conflito e a gente travar um conflito com a administração pública e o particular. E, sendo assim, hoje a gente coloca a arbitragem ou mesmo a judicialização como a última ratio de fato e começa a lançar mão de artifícios que possam, né, nos ajudar aqui nessa gestão contratual e nessa tentativa de consensualidade dos potenciais conflitos, e aí eu vou chamar de conflito somente aquilo que é de fato submetido a um painel ou ao judiciário, e vou chamar de intercorrências pós-contratuais aquilo que a gente consegue eventualmente lidar com esses elementos, né, e com esses instrumentos que estão à disposição do gestor e do particular, para uma tentativa de composição, uma tentativa, né, de solução amigável, é assim que a lei trata. Mas a lei trata de solução amigável não somente a arbitragem, mas também esses outros instrumentos sobre os quais eu vou aqui conversar um pouquinho, provocar um pouquinho para que a gente possa entrar depois nos debates com a doutora Renata.
A doutora Carol falou bastante sobre o dever-poder da administração, né, de fiscalizar. E eu acho isso sensacional, acho que foi um conceito importante que foi cunhado aqui, e que talvez a gente possa, de alguma forma, trazer luz para algumas relativizações no âmbito das parcerias público-privadas e das concessões, para que a gente possa adentrar aí nessa provocação que eu estou tentando propor, de uma gestão por meio de instrumentos, né? Quando a gente fala do dever-poder, possivelmente a gente vai começar a se perguntar o que é fiscalizar, né? Imputar penalidades? Acho que temos aqui um consenso, né? A única pessoa que pode imputar penalidades é mesmo a administração, e isso, inclusive, acho que é uma das pedras de toque do direito administrativo, a doutora Carolina e também a doutora Cris me corrijam se eu estiver equivocado. E a gente hoje tem também algumas discussões muito interessantes sobre o poder de polícia, né? E o exercício do poder de polícia. Inclusive, o professor Flávio Unes sei que é muito amigo da doutora Carol, fez uma tese de doutorado muito interessante sobre o exercício do poder de polícia, e é alguém que eu discuto muito isso no âmbito dos contratos de longo prazo, né, dos contratos de parcerias público-privadas e concessões. E existe neste espectro específico, né, uma possível relativização, não da atividade punitiva, mas do apoio à fiscalização para permitir, então, que, enfim, se impute penalidade sobre uma conduta que, eventualmente, está irregular pelo parceiro privado aqui, né? Nesse caso, já que a gente está falando de parcerias público-privadas. Mas nas PPPs e nas concessões, o meu recorte aqui é tentar trazer uma visão que tem prevalecido, que é a do Estado como desenvolvedor de uma relação econômica, né, com o particular. Então, tentar migrar um pouco a visão do Estado como penalizador, e aí, né, enfim, todas as prerrogativas do poder de polícia funcionam de fato quando a gente está falando da preservação de direitos e garantias fundamentais de todos nós, né, de todos os seres humanos, e de uma tentativa de evitar qualquer tipo do Estado, né, enfim. E a gente passa a olhar para o Estado como um contraente de uma relação em que existem prestações e contraprestações, uma relação de cunho econômico, né? E aí é nesse contexto que eu faço as minhas provocações, que são provocações mesmo para debate. Esses contratos de longo prazo, eles demandam um olhar muito cuidadoso para a gestão dos contratos, né? A gente, como eu disse, tem uma tônica muito grande naquilo que são as lacunas do contrato, né? O contrato como moldura, o contrato como um norte de atuação das duas partes, em que as duas partes são detentoras de haveres e deveres, né? É uma relação completamente bilateral e contraprestacional. E quando a gente tem, então, contratações de longo prazo, em que a gente reconhece que a flexibilidade ela tem que ter aqui um destaque importante, possivelmente a gente abre espaço para trocar e dialogar diante dessas intercorrências pós-contratuais, né? Isso é, enfim, uma característica normal dos contratos de longo prazo. E um elemento que eu gostaria aqui de trazer, então, quando a gente está falando da gestão e de apoio à fiscalização e essa relativização, né, do dever-poder da administração, é a introdução de novos elementos, né, de novos instrumentos à disposição das partes para apoiar na discussão dessas intercorrências pós-contratuais. E aí eu estou falando, por exemplo, de papéis que são os verificadores independentes ou as comissões que são formadas no âmbito das contratações de parcerias público-privadas, enfim, e outros tantos elementos, como, por exemplo, os dispute boards, né? A doutora Renata vai falar um pouco mais sobre isso nas provocações, tenho certeza, e as juntas técnicas. A ideia de trazer esses atores para dentro da relação é justamente fazer com que a gente tenha
um painel de especialistas apoiando nas decisões que fazem sentido diante da vivência de lacunas contratuais, que, como eu disse, são normais, são naturais nesses contratos. E a partir do reconhecimento de que é possível ter terceiros aqui dizendo aquilo que pode ser uma boa definição para que as partes sigam diante de um eventual desafio, ela carece de um maior aprofundamento, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para que a gente consiga chegar também numa temática importantíssima quando a gente está falando de resoluções amigáveis de conflito, que é a temática da legitimação das decisões que são tomadas. Tá? E por que eu estou estressando bastante, né, essa questão da legitimação das decisões? Porque a gente precisa, de alguma forma, e retomar aquilo que eu falei introdutoriamente nesse painel. A gente bebe de uma cultura de litigiosidade, a gente bebe de uma cultura de belicosidade. E a gente, no mais das vezes, afasta a potencial consensualidade em torno de uma eventual intercorrência, né? E quando a gente lança a mão de um instrumento de trazer para dentro do contrato, né, e trazer para dentro da dinâmica terceiros que possam apoiar as partes na solução de intercorrências para que elas não se tornem conflitos, a gente precisa também legitimar essas partes para que elas sejam, legítimos detentores de uma palavra, de uma solução que esteja à disposição das partes como aquela que vai afastar um conflito potencial, né? E quando a gente fala de legitimação, a gente incorre aqui nas mesmas dificuldades, nos mesmos desafios que bem disse a doutora Carolina, né? Os pagamentos dos honorários, a definição de quem vai fazer parte dos painéis e também aquele olhar importante para a vantajosidade, de quanto custa, né, enfim, você manter uma comissão como essa à disposição do contrato, uma junta técnica como essa, com grandes experts à disposição do contrato, enfim, e também os verificadores independentes. Feitas essas provocações, eu vou agora pincelar um pouco da prática do que a gente tem visto e de exemplos para que a gente possa, então, debater com maior propriedade cada um desses elementos e desses argumentos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre pagamentos dos honorários, né? Vamos pegar um exemplo aqui de verificadores independentes. O que são os verificadores independentes? Ao contrário do que muitos pensam, né? E eu acho que a nossa cultura também traduz muito esse olhar com que a gente vê, né, o verificador independente. Ao contrário, então, do que muitos pensam, o verificador independente é alguém que apoia na gestão contratual. Ele não faz necessariamente a punição ou, né, a imposição de penalidades para o parceiro privado. Ele atua em favor do contrato, tentando compor e tentando preencher as lacunas que esse contrato naturalmente vai ter. E, claro, fazendo avaliações periódicas daquilo que é necessário de ser cumprido como obrigação para que aquele particular faça jus à remuneração que lhe foi proposta, né, e com a qual ele contava desde o início da licitação, quando ele concorreu. O verificador independente, ele é uma figura constante, assim como são também as comissões. Quem arca com os pagamentos desse verificador independente? E aí existe uma grande discussão a respeito disso, e também, enfim, uma discussão que acompanha, né, esse foco, que é a discussão relacionada às falhas de mercado, que, enfim, no fim das contas, enfocam a captura desse elemento para que ele não decida em favor de uma ou de outra parte, né? Assim também as comissões. Então, como esse verificador independente é contratado, se relaciona com a discussão sobre quem pode ter a palavra final da atuação desse verificador independente. E essa é uma das discussões que a gente mais vê acontecer na contratação de verificadores independentes. Quer dizer que eu sou contra a contratação de verificadores independentes? Absolutamente. Eu sou
completamente a favor da contratação de verificadores independentes, porque, querendo ou não, eles aportam braços para a gestão desse contrato e intelecto também para a gestão desse contrato, no apoio às partes para o preenchimento das lacunas, do acompanhamento tranquilo, né, desses contratos. As comissões geralmente, desculpe, só pegando um exemplo aqui de verificação independente. A gente tem verificações independentes que funcionam muito bem em São Paulo, no estado de São Paulo, para os contratos de metrô. A gente tem verificações independentes que funcionam muito bem no Piauí. Então, aqui, né, estou falando de São Paulo, claro, mas estou falando também do Piauí, que tem uma realidade completamente diferente. E nessa realidade, o Piauí se vale desses verificadores independentes até para que eles possam fazer verificações em loco, para que eles possam fazer otimizações de sistemas e outras tantas questões que dão mais agilidade, né, tanto à fiscalização quanto ao acompanhamento e monitoramento desses contratos. As comissões, né, e aí voltando, e aqui pegando um exemplo, né, da Sanesul, um contrato interessante que foi feito em Mato Grosso do Sul, né, a delegação dos serviços de água e esgoto em 68 municípios, né, de Mato Grosso do Sul, ou mesmo a Compesa, né, uma parceria público-privada importante que foi feita no Nordeste, né, em Pernambuco, com duas empresas diferentes, e aí eu estou falando de um parceiro privado que é a EGEA, no caso da Sanesul, e um parceiro privado que é a BRK, no caso da Compesa, enfim, e contratos que lançaram mão desse instrumento de se formar comissões, e aí comissões tripartites, que são compostas por membros indicados por cada uma das partes, né? E aí setor público, setor privado, e depois um membro preside isso, que é consensado entre os membros escolhidos pelas respectivas partes. E essa comissão ela tem como atribuição acompanhar o contrato e trazer, enfim, de novo, preenchimento dessas lacunas conforme elas vão aparecendo nas intercorrências pós-contratuais, para evitar a judicialização ou para evitar a submissão desses conflitos à arbitragem, né? Então, são exemplos aqui de instrumentos que têm funcionado bem, mas que não deixam de nos trazer aquelas questões que muito bem trouxe a doutora Carolina, questão de quem faz o quê, de atuação desses painéis, questão da legitimação. E eu estou falando da questão da legitimação mais uma vez, porque é muito tentador para uma das partes questionar uma decisão que é eventualmente exarada no âmbito desses instrumentos, né? Enfim, dessas instâncias decisórias, que na verdade nem são decisórias, elas são mais aconselhadoras do que decisórias, né? Elas são, enfim, de alguma forma orientativas e não definitivas e não decisivas. Mas é muito tentador para as partes questionar uma decisão que eventualmente coloque, né, em contraste aquilo que uma das partes entendia como sendo o certo para esse caminho que vai ser definido diante de uma intercorrência pós-contratual. E aí, de novo, a gente trata do tema da consensualidade, né? Por quê? Porque, possivelmente, quando a gente lança a mão de instrumentos como esses, de gestão e de apoio à gestão, as partes elas têm que lidar com a realidade de que, se uma parte sustenta A e outra parte sustenta Z, possivelmente as comissões, os verificadores independentes e as juntas técnicas vão chegar a um ponto médio M. E as partes vão precisar lidar com isso. E a legitimação, nesse caso, ela é importante não só pela cultura das partes, mas também por todo o sistema em que esse contrato está inserido. E aqui vou dar, né, enfim, mais um exemplo de algo que eu vivi com muito pesar, né? Enquanto fui secretária de desestatização no estado de São Paulo, responsável pela unidade de parcerias público-privadas, tive a oportunidade de trabalhar com muitos projetos e, enfim, foram projetos muito interessantes. E um em particular, eu vou trazer aqui para ilustrar esse ponto da legitimação que estou aqui trazendo para o nosso debate. O caso do Rodoanel Norte. Nesse caso, nem era uma parceria público-privada, mas a gente estava preparando
este investimento para que ele fizesse parte de uma futura parceria público-privada, de uma futura concessão com a iniciativa privada. Enquanto esse caso ainda era uma empreitada, ainda era uma obra pública, eu acho que aqui tem uma conexão importante com isso, né, que a doutora Carolina trouxe, e mesmo a tentativa de aplicar, né, a arbitragem e aplicar métodos de solução de conflito alternativos, né, enfim, métodos alternativos de solução de conflito, talvez a gente tenha que mesmo relativizar e pensar nos recortes em que isso é aplicável. Nesse contrato de empreitada, uma empreitada financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, enfim, com todo o reconhecimento nacional e internacional das complexidades e das particularidades desse caso, houve um dispute board relacionado a um tema específico, que eu não vou aqui me ater, mas, enfim, dos matacões, é um tema técnico, tá? E o secretário de logística, à época, acionou o mecanismo de dispute board, acionou o mecanismo da junta técnica, contratou, inclusive, a própria junta técnica contratou um parecer de terceiro, super especializado no tema dos matacões, e, no fim das contas, por todas as instâncias que, inclusive, eram demandadas pelo próprio contrato de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, chegou-se a um determinado resultado, e o resultado dizia que o contrato precisaria ser aditado em função do fato de terem sido previstos determinados elementos e a materialização na vida real ter sido de uma forma um pouco diferente, e isso faria com que o particular despendesse mais recursos e, portanto, devesse ser o contrato devesse ser recomposto, né, no seu equilíbrio original. O secretário, então, tramitou esse parecer, houve toda aí, né, um cuidado para que esse parecer fosse legitimado internamente, administrativamente, e ele fez cumprir o parecer, aditou o contrato, né, enfim, segundo a recomendação. Ato contínuo, Ministério Público, enfim, começou a investigar o caso, instaurou um inquérito, cautelarmente esse secretário foi preso, ficou preso por 1 ano e depois foi absolvido nas demais instâncias, tudo porque cumpriu um parecer de um dispute board que tinha, como eu disse, todas essas particularidades de um reconhecimento nacional e internacional de um caso que foi financiado por um banco interamericano. Então, eu volto nessa questão da legitimação. A gente tem outros exemplos interessantes, e aqui já me encaminhando para o fim, de contratos que estão sendo praticados e de cláusulas interessantes que estão sendo praticadas no âmbito, por exemplo, da União e em contratos de parcerias público-privadas. E aqui também me valendo das provocações super pertinentes da doutora Carolina, né? Por exemplo, com relação às rescisões e às indenizações. No caso de parcerias público-privadas e de concessões, eu acho que a gente tem um caminho já em pavimentação para reconhecer que as indenizações elas não são meramente consequências de um ato punitivo da administração. E, de novo, eu fiz toda uma relativização, né, do poder de polícia e dessa função de fiscalização nesse recorte das parcerias privadas e das concessões, até para a gente poder entender que as indenizações, nesses casos, elas dizem respeito a direitos econômicos, a direitos disponíveis. Acho um pouco do que a doutora Ana fez de provocação nessa conexão das nossas falas, né? Então, as indenizações, elas reconhecidamente, elas são devidas, por exemplo, por investimentos que são realizados, que estão sendo usufruídos né, por todos os usuários daquela infraestrutura e que eventualmente não foram amortizados. E, nesse caso, elas se tornam direitos disponíveis, né, enfim, passíveis de discussões arbitrais. Tanto é assim que, hoje, no caso, por exemplo, da devolução de aeroportos que foram
delegados aos particulares, né, à iniciativa privada por meio de concessões, e, enfim, nas discussões a respeito dos términos antecipados, das indenizações devidas, da relicitação e da transição para que um novo particular assuma, eu achei muito interessante que, a despeito de várias críticas que eu tenho, tá, em relação aos processos de desequilíbrios, enfim, no longo prazo, isso tem sido uma grande discussão, né? Eu acho que foi interessante essa saída que o governo federal tem dado para viabilizar essa transição de forma relativamente tranquila, que é trazer o painel arbitral para discutir e decidir qual é a indenização aplicável e devida pelos investimentos realizados e não amortizados pela iniciativa privada concessionária que estava atuando no ativo e que, por alguma razão, enfim, pandemias e outras tantas coisas, né, pandemias, lava-jatos e assim sucessivamente, por algum motivo, não continuará mais administrando o ativo, mas a ela, enfim, cabe eventualmente uma indenização por aquilo que está sendo fruído pelos usuários e que isso seja, então, discutido diante de um painel arbitral e que, em paralelo, seja realizada toda, né, a tramitação necessária e os processos necessários para colocar esse ativo novamente ao mercado e viabilizar que um novo particular venha a ser o concessionário desse ativo, uma vez que ele for relicitado, sendo que a outorga eventualmente paga apoiará no pagamento da indenização devida ali para o antigo particular concessionário. E, por fim, eu acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho também para o que o Estado de São Paulo vem fazendo com relação à arbitragem, aí já caminhando para um conflito quando ele se materializa, né? A Procuradoria do Estado de São Paulo tem se debruçado muito sobre o tema da arbitragem, tem se especializado muito também no assunto e enfim, eventual, né, potencial elemento interessante da gente reconhecer é que as cláusulas de arbitragem dos contratos de parcerias público-privadas e concessões do Estado de São Paulo têm sido aprimorados e a gente vê uma franca evolução se a gente considera os contratos da década de 90 e os contratos agora de 2020, 2015 até em diante. E até é interessante notar que o Estado de São Paulo fez um chamamento para que câmaras possam se credenciar no Estado de São Paulo e, eventualmente, diante de um conflito aí, né, não mais de uma intercorrência pós-contratual, as partes possam decidir por uma câmara ou outra, desde que ela já tenha passado pelo processo de credenciamento. Bom, essas eram as minhas provocações iniciais. Eu também peço desculpas por ter alongado um pouquinho aqui na minha fala. Estou ansiosíssima para saber o que a doutora Cris vem aqui nos brindar, né? Sempre, enfim, brilhante nas suas colocações. Eu estou sedenta por te ouvir, Cris. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui ao lado de verdadeiras estrelas. Eu me sinto absolutamente honrada. Eu sou fã de vocês, então aqui eu me coloco completamente no papel de aluna para ouvi-las e aprender com vocês. Muito obrigada, doutora Isadora, obrigada. Primeiro, fazer um comentário sobre o meu alívio de que a doutora Isadora também não é tão refratária à arbitragem quanto a doutora Carolina. Que bom, a gente vai ter uma visão mista nesse painel, que é sempre muito enriquecedor, né? E só um comentário à parte sobre a legitimação das decisões. Como eu sou também uma entusiasta dos métodos autocompositivos, achei essa pontuação muitíssimo interessante, né? Porque além da questão da legitimação, você tem potencialmente decisões se envolvendo a administração pública na equação de como resolvê-la, de maior qualidade e maior perenidade para a administração pública, porque ela mesma ajudou a escolher a forma de resolução. Então, isso é fantástico, acho um ponto muito importante, e a PGE de São Paulo vem fazendo um trabalho excelente. Aproveito aqui para falar do meu colega Bruno Megna, que está lá, trabalha muito com arbitragem e é realmente um estudioso. Teremos um evento no futuro com ele também. Eu vou apresentar agora a doutora Renata e a doutora Cristiana, que vão fazer aqui um bate-papo nessa parte final do nosso painel, também sobre a temática interessantíssima do futuro das concessões no PL 7.063 e a arbitragem.
Doutora Cristiane Fortini é Visiting Scholar na George Washington University, doutora em Direito Administrativo na UFMG, temos muita gente de Minas aqui, que maravilha. Professora dos programas de mestrado e doutorado de Direito da UFMG e da Milton Campus, vice-presidente do IBDA, diretora regional do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos do IBEG, Infraestrutura. Autora e coautora de diversos livros e artigos sobre direito administrativo, professora e conferencista em diversos eventos nacionais e de contratação pública. Doutora Renata é doutoranda e mestre pela Universidade Federal de Minas, Administração Pública e Desenvolvimento Estratégico, pesquisadora do Programa de Pesquisa Democracia, Controle Governamental e Enfrentamento da Corrupção, LALMG. É também profissional certificada pelo CPCA, professora de Direito Administrativo. Como vemos aqui, só temos estrelas falando sobre o assunto, que debate interessantíssimo, a gente tinha até que prosseguir eventualmente num outro evento para a gente ter mais tempo, né? Passo então a palavra às doutoras Cristiana e Renata para essa parte final dos nossos... Bom, bom dia a todos. Queria agradecer o convite aí do IBDA, o convite da ASP, né, muito honrada de fazer parte desse evento, né, com mulheres tão representativas nesse setor de infraestrutura, né, de contratação pública, do direito administrativo. Então, é uma honra muito grande estar aqui, um prazer muito grande ouvir vocês e debater com vocês. Eu queria problematizar 3 pontos, né, nesse bate-volta aí com a professora Cristiana Fortini. O primeiro deles é a problematização da judicialização versus o consenso nos contratos administrativos, que eu acho que é um pouco um contraponto que ficou nos debates e nas palestras da professora Carolina Zocum e da professora Isadora Cohen. Então, uma questão muito importante é a gente debater um pouco essa questão da legitimação, como dito, né, pela professora Isadora, dos instrumentos de solução alternativa de conflitos, de obtenção de consenso, e eu ouso dizer um pouco mais até nos contratos de concessão e de parceria público-privada, né? Esses são contratos muito longos, que sofrem as consequências mais do que naturais, né, do tempo, das evoluções tecnológicas, das mudanças político-ideológicas do poder concedente, que a gente não pode nunca se esquecer que elas existem e que elas interferem efetivamente nos contratos. E aí eu questiono, né, não celebrar meios alternativos de solução de conflitos nesse contexto não seria contrário à própria natureza desses contratos, que possuem a mutabilidade como um elemento essencial, né, por natureza, e eu digo até por um elemento de sobrevida, considerando o grande lapso temporal, né, contratos aí de 20, 30 anos. E eu faço até uma provocação. Eu vejo muito aí no nosso dia a dia, enquanto profissionais de infraestrutura, a gente celebra muito a assinatura de novos contratos, né? Então, novas PPPs inovadoras, novas concessões de valor vultoso, de grande lapso temporal, objetos inovadores, são muito celebrados, né? Então, a licitação, a assinatura é sempre muito celebrada, muito divulgada, mas eu pouco vejo celebrando a permanência desses contratos, né? Mais do que celebrar a assinatura de novos contratos, né? A propositura de novos projetos, por que não celebrar a continuidade destes contratos ao longo do tempo, né? Isso é algo que a gente não problematiza muito. E quem está aí na prática, a gente sabe, a maior dificuldade não é a lua de mel, né? Não é o início dos contratos, é justamente depois de alguns anos, quando os conflitos naturalmente aparecem, e qualquer relação de longo prazo isso vai acontecer, sobretudo em contratos administrativos, né? E aí eu questiono isso, assim, se não é um contrassenso, a gente estimular contratos inovadores de investimento de grande vulto, e quando os conflitos começarem, né, o que é natural e esperado em qualquer contrato, a gente questionar e passar a conflitar com os naturais avanços, assim, de mecanismos alternativos de solução de conflitos, como os dispute boards, né, as soluções negociadas, a arbitragem. Eu aproveito para pegar nesse ponto, né, antes de passar a problematização para a professora Cristiana Fortini, aproveito para pegar a contribuição de um dos nossos ouvintes, o Eduardo Grebler. Ele questionou, né, a vantajosidade, né, nesses meios alternativos não deve ser analisada só sob a perspectiva unilateral da administração pública, né?
mas também sob o viés da gestão pública eficiente, né? E eu acrescento, da administração pública gerencial, né? Então, essa vantajosidade, esse questionamento, essa problematização toda também tem que ser vista sob esse viés. E para finalizar, antes de passar a palavra sobre esse ponto, eu rememoro uma fala, né, aí da professora Isadora Cohen. Afinal, o que é fiscalizar? O que é imputar penalidades? Qual que é o papel do poder concedente nesses contratos administrativos? Não seria justamente a gente ter que virar a chave e começar a enxergar o poder concedente também como uma parte, uma relação econômica, uma relação negocial, e não só, né, nessa questão de supremacia do poder público, né, supremacia do interesse público sobre o privado, a partir do momento que, por política pública, se optou pela delegação, né, daquele serviço público, daquela atividade pública, iniciativa privada. Então, não temos que ter uma relação, se não igualitária, mas próximo de uma igualdade, próximo de uma relação de igual parceria. Então, eu passo a palavra para a professora Cristiana para esse primeiro ponto. Bom dia. Primeiro, lembrar que esse é um evento em comemoração ao Mês da Mulher. Isso justifica uma composição exclusivamente feminina, não que sejamos refratárias à presença masculina, até porque a gente não quer repetir o modelo com o qual fomos brindadas historicamente, mas especificamente no mês de março, a ASP decidiu fazer eventos que tenham essa representatividade feminina de maneira absoluta. Quero dizer que é uma alegria muito grande celebrar mais uma parceria entre o IBDA e aqui na condição de vice-presidente com a ASP. Acho que é um casamento, para falar na palavra casamento mais uma vez, que tem dado certo, né? A gente ainda está naqueles anos iniciais, pós-lua de mel, em que os defeitos de lado a lado não são conhecidos, mas estamos indo muito bem, e a mutabilidade contratual está aí, se for o caso, para a gente lançar a mão. Dizer que acabou virando uma política de café com leite, eu não tinha me dado conta disso, Ana, que nós temos aqui, né, Minas e São Paulo, mas, enfim, isso por acaso é uma coincidência. Dar um beijo nas maravilhosas amigas e colegas aqui de Labuta, no Direito Público, que nos brindam aqui com a sua presença, Carol, Isa, Renata, Ana, muito obrigada. E acho muito interessante que a gente tenha, de fato, posições que são colidentes, né? Porque, por mais que a gente tenha todo o cuidado, umas com as outras, de colocarmos nossos pontos de vista, a gente tem entendimentos que são conflitantes mesmo. E não tem nenhum problema, muito antes pelo contrário. É muito mais interessante ouvir pontos de vista diferentes para quem está aí nos acompanhando, e a gente tem uma plateia extremamente qualificada. Doutor Eduardo Grebler, se eu não estou enganada, o doutor Eduardo Grebler foi meu vizinho de casa, mora em São Paulo, eu acho, mas é meu vizinho, foi meu vizinho de casa na infância, eu namorei o filho dele, gente, vocês verem como é que o mundo dá voltas. Se eu não estou confundindo o doutor Eduardo Grebler, adorei vê-lo aqui participando, e ele fez uma provocação, e eu queria, a partir da provocação do doutor Eduardo, responder a minha avaliação sobre o que a Renata está ponderando. Na verdade, gente, nessas relações contratuais, sejam relações contratuais mais comezinhas, mais ordinárias, que vão atender o dia a dia da administração pública, no fornecimento de bens, na prestação de um serviço, que integram, então, esse cotidiano dos municípios menores, seja em contratos mais sofisticados, que vão se alongar ao longo do tempo, é muito importante que as partes se sintam compelidas, interessadas em se agregarem umas às outras. A gente vive hoje um momento em que a iniciativa privada se coloca um pouco desconfortável com traçar relações contratuais com a administração pública. Uma parte desse desconforto tem a ver com o nível de exposição que isso significa. Bom, se alguém pode fornecer para um privado e para a administração pública, e ao fornecer para um privado, não se submete a alguns dissabores, como alguns dissabores reais e que são impactantes, como ser réu em ação de improbidade por ser beneficiário, ter um controle do Tribunal de Contas com uma possível exposição midiática, ele vai fazer uma opção por ir para a iniciativa privada. Isso é muito ruim para o interesse público.
é muito ruim. Eu percebo isso na minha vivência, seja os meus 16 anos de administração pública, seja agora como advogada privada, porque tanto quanto possível as empresas têm considerado essa migração. Quem ganha com essa migração? Só o mercado privado, porque o mercado privado vai se aquecendo, vão se avolumando os atores privados que podem contratualizar com outros atores privados, e a administração pública fica cada vez mais refém daqueles poucos que insistem em permanecer ali. E isso me lembra, de uma certa forma, uma criminalização da política. Não tem nada a ver um assunto com o outro, mas toda vez que eu penso nisso, eu vejo como a gente também noticia, a gente também percebe uma certa tendência de bons quadros políticos de saírem da política, porque ser político é carregar uma pecha, ainda que você não tenha feito nada de errado, é estar sujeito a essas possíveis intempéries midiáticas, etc. E isso me preocupa bastante. Vejam que é fundamental que as relações contratuais sejam interessantes para as duas partes. E, claro, a administração pública jamais vai se nivelar em plenitude com o particular. Não pode se nivelar em plenitude com o particular, porque ela é tutora do interesse público e ela precisa, então, estar instrumentalizada para bem salvaguardar esse interesse público. O que, entretanto, se coloca em xeque é o que significa estar bem instrumentalizada. Porque estar bem instrumentalizada significa, na minha avaliação, ela ter um arsenal de possibilidades para o enfrentamento casuístico a que ela está submetida. E ter esse arsenal de possibilidades significa, claro, eventualmente, aplicar sanções, mas também precisa significar contratualizar essa atividade sancionatória. Gente, nós já contratualizamos coisas muito mais significativas, porque se chegou a uma convicção na sociedade brasileira, e isso está reproduzido nas leis, de que esse viés extremamente conservador do ponto de vista da punição, ele pode ser ruim. Então, nós temos contratualização no campo penal, ou seja, uma conduta que é considerada reprovável a ponto de ser qualificada como crime, é passível de contratualização. No campo da improbidade, e não é com a mutação da lei de improbidade, mas isso se deu anteriormente às alterações mais recentes, também nós podemos contratualizar. Já temos experiências em regime disciplinar de contratualização. Belo Horizonte, capitaneada pelo então controlador, professor Luciano Ferraz, introduziu isso no Brasil pela primeira vez, a ideia de você poder contratualizar em nível microcósmico, né, com servidor e administração pública, servidor que foi considerado responsável pela prática de uma infração disciplinar. Por que nós não podemos também possibilitar, em prol de uma consensualidade, que a administração pública migre para uma ideia de contratualização? A contratualização não serviria para danificar o interesse público, a contratualização serviria para também salvaguardá-lo, porque ela seria mais um ferramental. E é esse o caminho que, embora esse assunto nem tenha a ver com a arbitragem, né, porque quando a gente fala contratualização, nós estamos falando de uma composição, mas isso eu acho que acaba passando pela ideia da arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem, ela é um arsenal da administração. A arbitragem é uma possibilidade que a administração pública vá lançar mão, inclusive porque cabe à própria administração pública prever ou não, de início, isso como uma condição contratual. Então, é a administração, como grande confeccionadora do ato convocatório, quem vai dizer, olha, eu acho que aqui, claro, não estou ignorando a possibilidade de compromisso arbitral, mas que eu acho que aqui cabe a gente lançar mão da arbitragem. Então, a arbitragem, ela não é um antagonista com a ideia de acesso ao judiciário. Ela é apenas uma via que nós não podemos ignorar, possa ser útil, porque ela, sim, ela representa, sob um certo prisma mais imediato, um aumento de custo comparativamente. Se eu pensar nos custos judiciais, sim, mas eu tenho acréscimos de vantagens que, se eu alargar um pouco essa contabilidade, eles compensam ou podem compensar esse custo. Pensando, então,
no ganho técnico, porque todos nós aqui que advogamos sabemos perfeitamente que o judiciário, e não sei se isso é uma falha do judiciário, ou se é apenas uma característica do modo como nós, aqui no Brasil, temos o poder judiciário estabelecido. Afinal de contas, também a gente não tem um contencioso administrativo. Os juízes não são sempre entendedores desta temática com a qual nós estamos lidando. Não é falha na formação, é que, eventualmente, eles migraram para um lugar com o qual eles não têm familiaridade. E esta ausência de familiaridade é muito danosa a todo mundo. Eu sempre digo o seguinte, gente, não há ninguém que entenda mais do contrato do que João e Maria que estão envolvidos no contrato. O árbitro também entende menos do contrato, mas, ao menos, teoricamente, ele tem uma bagagem técnica que o aproxima mais do assunto do contrato. Agora, os juízes podem não ter sequer isso. E esta dificuldade de fazer com que o juiz, já brindado com o litígio, porque, afinal de contas, ele não está ali numa posição confortável, tenha que resolver um déficit de conhecimento para também, após isso, déficit de conhecimento geral sobre aquele assunto, após isso, enfrentar o problema, que pode significar um prejuízo, né? Então, eu acho que, assim, a gente não me parece que a gente deva ver as coisas como uma versus a outra, mas é uma e a outra. Então, é consensualidade, autocomposição, possibilidade de utilizar dispute boards, outros tipos de comitês, a arbitragem e também o judiciário. E aí vai se verificando o que mais pode ser satisfatório. Logo, assim, tem uma questão interessante, que eu não sei se Carol já percebeu isso. No PL das concessões, a redação sobre arbitragem já é uma redação diferenciada, porque ela já fala da atividade sancionatória expressamente como algo que é possível levar para a arbitragem. E essa é uma tendência, porque se as partes podem consensualizar dentro do que se tem colocado, do que se tem cada vez mais defendido, imaginar que um terceiro, com a formação que tenha, também possa manifestar-se a respeito da parte sancionatória parece fazer sentido. Eu acho que a gente é meio, de alguma maneira, chacoalhado por essas coisas mesmo. E não necessariamente a gente esteja, como eu disse, fazendo opções, abandonar o que tínhamos e avançando no caminho. A gente está simplesmente contabilizando outras metodologias que podem ser necessárias. Então, Renata, pensando na sua provocação e até no resgate que você fez aí da participação do Dr. Eduardo Grebler, a minha avaliação é de que a vantajosidade em utilizar a arbitragem, ela não é uma vantajosidade que a gente possa considerar apenas sobre o viés econômico estrito e imediatista. Também acho que a vantajosidade de se utilizar a arbitragem, ela leva em consideração o próprio interesse público secundário da administração, por mais que se tenha um custo com aquilo, o ganho de tempo e a qualidade técnica da decisão são elementos importantes que agregam nesse discurso. E de mais a mais, como eu falei, é a própria administração quem vai dar início à utilização ou não da arbitragem. Não porque ela tenha que acionar a arbitragem o tempo inteiro, porque isso depende da forma como a coisa está posta no contrato. Mas a previsão do uso da arbitragem vem da confecção do edital. E a administração pública, ainda que a gente possa ter espaço para audiências e consultas públicas, que eu também não sei se vocês perceberam, na 14.133 não são mais mencionadas, o que, na minha avaliação, é um horror. Mas, ainda que se tenha consultas e audiências públicas, como é o caso da lei de PPP, que obriga a ter consulta pública, a palavra final é a da administração. Quer dizer, é a própria administração quem terá decidido contemplar aquele contrato com a possibilidade de arbitragem. Por isso é que eu não acho que também, por essa razão, exista uma oposição. Eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, esse contrato, e aí até migrando um pouco para a questão da mutabilidade, esse contrato, que é um contrato que vai se estender, ele precisa ser sempre um contrato em que as partes se vejam numa condição de satisfatoriedade mínima. Por quê? Ainda que o privado não possa sozinho decidir pelo rompimento prematuro do contrato, né? Ele não pode, ele não tem essa
essa possibilidade, nem com a 14.133 ele tem essa possibilidade, a não ser numa casa com uma situação muito específica ditada lá, mas nas PPPs, nas concessões também não terá, ele insatisfeito não funciona. Né? Esse desconforto, essa insatisfação não é positiva. E a administração pública, claro, ela tem um compromisso de entregar para a coletividade aquilo que ela prometeu quando ela deu início ao passo a passo do procedimento licitatório. Esse compromisso que ela tem de falar, olha, a prestação de serviço será assim, a obra será assado, ela não vai abandonar e nem pode abandonar. Ela não pode abandonar a prerrogativa de fiscalizar e de acompanhar o contrato. O que ela pode é exercer essa prerrogativa de uma forma que se extraia desse contrato o melhor que ele pode oferecer e que as partes estejam ali numa situação tanto quanto possível a mais satisfeita e a mais enlaçada. Eu acho que é isso que a gente busca. O que a gente percebe, de um lado da administração, é um receio enorme dos agentes públicos, seja empreender mutações contratuais que eles próprios consideram que são benéficas. A Isadora contou um caso, e esse caso ilustra bem o pânico, não é medo, né, gente? Não é direito administrativo do medo. O direito administrativo do medo já passou, é direito administrativo do pânico absoluto. E, por outro lado, o fato de os particulares também não poderem ficar aguardando que a administração pública um dia decida sobre alterações contratuais, pleitos de reequilíbrio, porque toda essa espera, toda essa expectativa por uma resposta, ainda que negativa, também o desestimula contratualmente. A questão da mutabilidade, da celeridade na reformulação de algumas cláusulas contratuais, na celeridade na resposta ao privado, na celeridade na solução dos conflitos é muito importante. O contrato vai durar 20, 30, 40, 50 anos, mas aquele problema localizado temporalmente não suporta esperar o tempo do contrato para ele ser resolvido. Ele precisa ser resolvido tão logo quanto possível. Então, nesse ponto, a questão da autocomposição ou do uso da arbitragem também podem ser eventuais ganhos. Essas as minhas observações iniciais, Renata, a partir da sua provocação. Bom, eu aproveito, né, que foi mencionado aí o PL da Lei Geral de Concessões, para fazer algumas provocações finais, até né, em razão do adiantado da hora, e aí eu vou condensar as provocações finais aí nesse comparativo do PL da Lei Geral de Concessões e da Lei 14.133. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante, que foi debatido muito aí pela doutora Carolina e pela doutora Isadora, seria o que é direito patrimonial disponível, passível, né, de discussão em arbitragem aí nos contratos administrativos. E eu, além da arbitragem, né, incluo aí nos dispute boards e nas soluções negociadas. Então, afinal, tem essa problematização muito importante que a doutora Carolina colocou, de possibilidade de se discutir em arbitragem de inadimplemento de obrigações contratuais, mas, ao mesmo tempo, tem a questão que a doutora Isadora colocou de que deve-se buscar evitar a judicialização, né? Evitar o conflito entre as partes nesses contratos. Então, afinal, quais seriam esses direitos patrimoniais disponíveis ligados aos contratos administrativos que são passíveis de discussão? No meu ponto de vista, a Lei 14.133, ela foi um pouco mais tímida, né, na sua regulação, mas o PL da Lei Geral de Concessões, ele tende a ir um pouco além no seu artigo 176, relatando um pouco mais de direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de discussão. Então, o primeiro ponto é esse. É cabível essa regulamentação, né, com o fim de garantir aí maior segurança jurídica, menos litígio até, né, para se definir o que é passível ou não é passível de discussão nos meios alternativos de solução de conflitos nos contratos administrativos. Uma outra comparação também aproveitando aí o PL da Lei Geral de Concessões. Custa muito caro, né, isso foi mencionado aí pela doutora Isadora, custa muito caro um conflito entre a administração pública e o particular. Então, a judicialização deve ser, de fato, a última ratio.
E, além do custo da judicialização, eu acrescento o custo do contrato em conflito. Né? Quem já vivenciou aí, por qualquer um dos lados, tanto como concedente ou concessionário, ou parecerista, advogado, quem já vivenciou um contrato em conflito, sabe dos custos indiretos disso, né? Começam vários conflitos relacionados ao cumprimento de obrigações, né? Até ao próprio atingimento da política pública que motivou a delegação. Então, considerando esse aspecto dos custos, 3 perguntas. É interessante a previsão de cláusulas escalonadas no sentido de mecanismos mais simples de solução negociada aos mais complexos, então, solução negociada, dispute boards, e então só a arbitragem, caso nenhum desses seja bem-sucedido. Nos dispute boards, especificamente, foi mencionado aí os custos de ter experts à disposição aí do contrato. E a Lei Geral de Concessão, né, no PL, prevê um artigo com hipótese de suspeição e impedimento de participação no dispute board, que, ao fim e ao cabo, tenderiam a impedir a participação de representantes da concessionária ou de representantes do poder concedente como membros mesmo do dispute board. Isso é, de fato, interessante, né, considerando que as pessoas que vivenciam o contrato no dia a dia conhecem as suas especificidades, né, os seus detalhes, os seus problemas, e até pelo fato de já comporem aquela relação, tem uma diminuição de custos, já que não vai ter que contratar um novo expert para além, talvez, do 3º membro, ou então de um 3º, 4º e 5º membro, né? E, por último, foi pontuado também a questão da natureza jurídica, digamos assim, do dispute board, da decisão que é emanada do dispute board, no sentido de ser mais uma recomendação do que uma decisão propriamente dita. E foi até pontuado que é muito tentador das partes, né, questionar as recomendações e tudo mais. E o PL da Lei Geral de Concessões tem no artigo 183 uma previsão de que as decisões dos dispute boards, né, dos comitês técnicos aí de solução de disputa, constituirão títulos executivos extrajudiciais. E aí, meu último ponto, será que cabe esse peso aos dispute boards? A gente não está transferindo um peso, quase que um engessamento que se tem na arbitragem ou mesmo na judicialização, para um mecanismo que tende a ser menos complexo, que são os dispute boards? Então, eu volto aí a palavra para a professora Cristiana, para essas provocações. Renata, obrigada, mas eu acho que a gente pode até dividir para que todo mundo te responda, né? Até porque é tanta coisa que acho que eu não dou conta. A Carol, por exemplo, quer falar e acho que, né? Acho que eu vou começar comentando da questão dos comitês. Até porque tem uma pergunta sobre isso aqui, foi dirigida à Isadora, pelo Thiago Nepomuceno, qual que é a opinião dela acerca das câmaras, né, Isa? Bom que você responda também. Eu acho o seguinte, o PL, claro que ele tem uma perspectiva que é interessante, que é a de fazer com que as comissões sejam comissões genuinamente aptas a produzir o melhor resultado para o contrato, ou seja, que elas examinem aquela situação conflituosa e que decidam, emitam um pronunciamento que seja mais concentrando com o interesse do contrato. O que a gente vê na prática, claro que não é isso, o que a gente vê é o seguinte, João indica X, Maria indica Y, eles já chegam lá orientados a reproduzirem o olhar de Maria e de João, do Estado e do privado, e, na verdade, a gente tem supostamente um 3º membro, que é quem teria uma maior autonomia, uma visão maior. Eu acho que o legislador, ele está preocupado com isso, porque, no fundo, eu não tenho um comitê, quando o comitê é formado assim. Eu tenho uma pessoa que, em tese, tem uma liberdade de se pronunciar. E essa composição já previamente induzida, é claro, é ruim para o contrato. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte, tá bom, então vamos lá ao que o PL pretende.
Ele não quer que as pessoas tenham vínculos nem com o Estado, nem com o privado. Mas é possível, de toda forma, que ao se indicar alguém, este indicado tenha, ainda que moralmente, um compromisso de olhar sobre a ótica do indicador. Eliminar completamente a parcialidade de quem está ali, se a comissão for composta assim, né, gente? Se a comissão for composta assim, isso não é viável. A gente consegue esvaziar. Ou teríamos que pensar nos comitês formados de outro modo, que não a partir de indicação das partes, pelo menos não a partir de indicação parcial formulada pelas partes, o que é uma possibilidade já, inclusive, contemplada em legislação. O que eu acho, então, Renata, que a gente teria, e nós vivenciamos isso na prática, né, nós duas vivenciamos isso na prática com bastante frequência, a gente não tem, no fundo, uma comissão voltada para debater o contrato. A gente tem uma pessoa que costuma opinar sobre o contrato. Depois, sobre a questão de ser título executivo, eu confesso que eu não sei se eu tenho um desconforto com isso, sabe? Eu não sei se eu tenho um desconforto. Talvez a gente não tenha ainda uma maturidade de experiências com isso, e isso é que nos leva a pensar, será que faz sentido isso ser considerado título executivo extrajudicial? Será que não é perigoso? Porque a gente não tem maturidade. Então, pela falta de maturidade, vejam assim, que Belo Horizonte tem legislação sobre isso e São Paulo tem legislação sobre isso. Que eu saiba, são os únicos 2 municípios que têm legislação sobre isso. Coincidentemente, aqui é a política de café com leite de novo. Eu não sei se outros têm, mas, de todo modo, isso não é uma coisa pulverizada. E se tem pouca legislação, o uso também é um uso mais infrequente. Daí eu acho que a gente se sentiu um pouco desconfortável. Mas numa visão de futuro, me parece que faz sentido, até para dar credibilidade, é saber da seriedade que significa a manifestação daquele comitê. Não é qualquer coisa. Existe um resultado que se espera daquele comitê. Eu não sei se eu respondi as suas perguntas, que eram muitas, e também não quero tirar a oportunidade das outras professoras falarem. Então, por mim, eu concluo aqui. Sim, aí eu acredito que a gente pode, então, passar a palavra para a professora Carolina e depois para a professora Isadora, também para essas ponderações finais, para os questionamentos. Bom, eu acho que foram muitas coisas. Primeiro, eu sabia que eu ia ficar sozinha, eu não tinha nenhuma dúvida disso. Aí eu fui anotando o que vocês foram falando, e todas, assim, com muita propriedade, né? É difícil rebater, assim, em tão pouco tempo, até porque a profundidade com que vocês trataram o assunto todas é uma profundidade que quem vive o dia a dia, está ali na linha de frente, conhece o tema. Mas alguns aspectos me chamaram a atenção. O primeiro que me chamou a atenção foi falar de um poder de polícia, que a gente não existe nesse caso, né? Porque a gente não está falando de uma relação de supremacia geral. O poder de polícia é a limitação à propriedade e à liberdade das pessoas como um todo, né? Da sociedade. Aqui a gente está numa relação de sujeição especial. Então, já não se põe a questão do poder de polícia. A relação de sujeição especial tem contornos próprios. Então, eu não vejo como aproximar essa ideia de poder de polícia de um contrato administrativo, seja numa concessão, que não é bem um contrato administrativo, mas um ato complexo, mas enfim, que seja, vamos tratar como um contrato administrativo, seja nos contratos da Lei 14.133. Então, aí já não se aplica. Outro momento que me chamou a atenção foi bem colocada posição aqui do doutor Eduardo Grebler, que foi quase parente, digamos assim, da professora Cristiana, chegou perto. Essa vantajosidade... Namorinho, viu, Carol, de adolescente. Antes que eu complique a minha situação e complica uma coisa assim. Sim, sim. Então, a vantajosidade, ele coloca, não deveria ser analisado sob a perspectiva unilateral da administração, mas eu não disse que era sobre a perspectiva unilateral da administração, eu falei que era sobre a perspectiva do interesse público, que é diferente, né? A ideia de que a administração é curadora, como disse a professora Cristiana Fortini, do interesse público. Não é que eu estou falando que você só vai olhar para a administração, mas na medida em que ela
cura o interesse público. Qual é o interesse tutelado pelo particular? Ele vai ter algum interesse público na relação? Não, isso ninguém vai dizer. O interesse dele é o lucro e não tem nada de errado nisso. A gente está no sistema capitalista, ele tem que ir atrás do lucro. E o interesse da administração? O interesse da administração é o serviço prestado adequadamente para a sociedade. Outra coisa que me chamou a atenção foi abandonar um pouco a supremacia, ter uma relação de igualdade. Isso só seria possível se os interesses fossem efetivamente interesses convergentes. E não são. São interesses diferentes. O particular tem o interesse dele, que é o lucro, e a administração tem o interesse de bem servir a sociedade. Não dá para você trazer uma relação de igualdade, uma relação de negocial. O nome parceria público-privada é um nome muito ruim, na verdade, porque não se tratam de parceiros, né? É o poder concedente e concessionário. A gente sabe que o nome poder concedente não é à toa, vem das prerrogativas que não devem ser abandonadas, até para que o mundo funcione. Não estamos em relação de igualdade. O particular não pode ter a mesma posição jurídica da administração, agora nem nunca. Então, eu tenho uma dificuldade, né? A questão é, quando foi dito aqui sobre a consensualidade, eu não sou contra a consensualidade, mas o tema era arbitragem, né? Eu não sou contra a administração tentar algum tipo de acordo em relação ao direito patrimonial disponível, mas somente a isso. Porque se eu colocar sanção, é muito simples, você dá uma sanção de 100 mil para aquela pessoa que prestou serviço de saneamento, de água e esgoto envenenado, e aí, de repente, isso vira a sanção de R$1. Eu só estou falando do valor relacionado, e não apenas, eu não estou falando que eu vou deixar de aplicar a sanção, mas de 100 mil ou de 1 milhão vai para R$1. Então, quer dizer, e esse tipo de situação é disponível, você pode jogar na mão de um árbitro. Quem é o árbitro? O árbitro é um particular, gente. Não vamos colocar arbitragem como algo celestial, divino, que é imparcial. A professora Cristiana colocou muito bem aqui dos dispute boards como sendo indicados. Então, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Beleza. Isso, para mim, a meu ver, já demonstra que é muito diferente do princípio do juiz natural. Mas ele não tem tanto conhecimento, mas ele tem algo que ninguém tira. Chama-se imparcialidade. Então, para a administração pública, o que é melhor? Um comitê parcial, ou um juiz natural imparcial. Para a administração, aqui leia-se para o interesse público. Eu sei que as pessoas estão se coçando para falar depois de mim, mas tudo bem. A última coisa é o do desconforto no título executivo. Eu também não tenho, sabia? Porque na medida em que é um dispute board que não é heterocomposição, se fosse heterocomposição, você podia ter algum questionamento, mas ele é uma forma de autocomposição, né? No sentido de que ele vai ajudar as partes, ao menos é o que se entende da lei que está posta. No PL, isso fica uma situação ali mais dificultada de análise ainda, a meu ver, mas assim, eu ainda não tenho uma resposta pronta, mas eu diria que um contrato não é um título executivo extrajudicial. Quando as partes, num dispute board, chegam a uma solução auxiliada por terceiros, não são elas que acordam aquilo? Então, se aquilo é como se fosse um contrato, então eu não vejo, há uma contratualização ali nesse aspecto, como título executivo, eu não vejo tanto problema. Mas é claro que a doutora Renata pensou um pouco além, já deve ter algum exemplo que ela consiga vislumbrar que isso pode dar algum problema. Eu, a princípio, não tenho nenhuma ressalva. Eu acho que era isso, assim, até porque, pelo adiantado da hora, vem a doutora Isabela aqui, Isadora, para poder rebater tudo que eu disse e dizer que foi uma honra participar. Tinha uma pergunta ótima aqui do doutor Luiz Badio, mas eu vou responder rapidinho. Disponibilidade no contrato, é claro que é inconstitucional. Se o STF julgar, ele vai julgar errado, como a gente já escreveu, eu, professor Celso Antônio, professor Maurício, professora Irene Nohara, a gente escreveu um artigo sobre isso. Você não vai poder, a própria lei fala que é sempre através de licitação. A própria Constituição, no artigo 175, fala que a concessão de serviço público, concessão de permissão, será sempre precedida de licitação. Se você cede um contrato, você não teve a licitação anterior, você cede para qualquer um. Então, logo, seria, a meu ver, inconstitucional. Só para responder rapidamente, eu retorno a palavra à doutora Renata. Bom, eu vou, em razão do adiantado da hora, passar a palavra para a doutora Isadora, para ela também fazer suas ponderações finais. Obrigada, doutora Renata. Bom, obrigada aos painelistas com quem sempre aprendo. Eu achei sensacional essa iniciativa em comemoração ao
ao mês da mulher, né? Todo mês, todo dia é Dia da Mulher, mas graças a esse momento pude ter essa oportunidade tão rica de aprender tanto com vocês e universidades, né? Enfim, propostas que a gente cresce mais. Eu fiquei muito provocada mesmo pela fala da doutora Carol e, enfim, tenho questionado aqui as minhas próprias convicções. Eu acho que isso é ótimo e maravilhoso. Eu acho até que isso também é uma característica feminina muito interessante, se me permitem dizer, né? De a gente se rever, de a gente buscar, enfim, entender qual que é a composição da verdade, né? Na minha visão, não existe uma única, mas a gente está sempre em transformação. Eu acho que isso é lindo. E aqui, enfim, para também não tomar mais tempo, achei sensacional a forma como todas nós falamos sobre a vantajosidade por diversas perspectivas, né? E acho que, enfim, a doutora Renata aqui arrematou de uma forma muito interessante junto com a doutora Cris. E gostei muito da provocação sobre o custo do contrato em conflito, né? E quando eu falei sobre as falhas de mercado, no fim das contas, queria mesmo mencionar os custos transacionais relacionados ao conflito, né? E acho que realmente, se a gente for fazer uma conta de quanto custa uma não decisão ou de quanto custa a demora da decisão, talvez a gente consiga entender em números, e existem, né, fórmulas para isso, em números, quanto uma decisão pela via do meio, ainda que as partes no primeiro momento entendam que estão dispondo daquilo que elas entendiam como verdades absolutas sobre aquilo que elas julgavam ser o melhor caminho diante de uma eventual intercorrência ou de um conflito, isso acaba sendo mais caro discutir, né? O A ou o Z acaba sendo mais caro do que dispor um pouquinho e chegar no caminho do meio, que é o ponto M. Sobre escalonamento, doutora Renata, eu acho interessante, até para legitimar, né, os mecanismos de composição, desde que isso não se torne uma medida protelatória. É aquilo que a gente vinha comentando, né, do que a gente vê na prática. Muita tentação de a gente desdizer uma junta ou de a gente desdizer, né, qualquer outro mecanismo de composição amigável. E, no fim das contas, se não for uma medida protelatória, e acho que é um pouco do que a gente vem discutindo aqui, eu sou muito a favor da gente legitimar esses mecanismos de composição. Mas, para isso, a gente precisa ter, de novo, efetividade, legitimação dos institutos. E acho que a gente ainda está num caminho para isso, né? Eu pincelei aqui um pouco da visão prática. É óbvio que eu sou entusiasta de todos os mecanismos de composição e óbvio que sou também, já deu para ver, entusiasta também do mecanismo de arbitragem. Entretanto, ainda existe um caminho para que a gente consiga trazer mais efetividade, e acho que as leis, elas têm, os projetos de lei, de alguma forma, têm enfocado nisso, e, enfim, apostado nisso também. Sobre os custos de ter experts à disposição, eu acho que isso está muito ligado à vantajosidade mesmo, né? Sabendo que os contratos de parcerias, os contratos de concessões são contratos, de novo, incompletos, né? Lacunosos por essência, são contratos que demandam aí recheios para essa moldura sobre a qual eu falei. Me parece que você ter comissões compostas por especialistas nos temas, né? De qualquer setor que seja, mas mesmo no tema de concessões e PPPs, pode ser mais barato, se bem estruturado, né, se efetivamente, legitimamente aceitos, pode ser um mecanismo à disposição das partes mais barato do que judicializar todos os eventuais conflitos ou potenciais conflitos que possam vir a ter um contrato como esse. Então, acho que, no fim das contas, essa conta precisa ser feita, mas o meu olhar para essa questão é de que isso, na vantajosidade, torna mais barato e menos custoso para o interesse público, que, no fim das contas, na minha visão, e eu peço desculpas aqui por discordar de algumas coisas que foram colocadas aqui no painel, mas, na minha visão, a vantajosidade e a supremacia do interesse público, ela está descrita no contrato, que fala para as duas partes aquilo que pode se esperar no decorrer do desenvolvimento da relação contratual e da prestação de serviços, né? O interesse público, ele está lá descrito, ele já é um extrato dessa visão de que a iniciativa privada
bem falou a doutora Cris, que a iniciativa privada, ela precisa, para o investimento realizado, seja em termos de possibilidades, né? Enfim, isso já está de alguma forma descrito no contrato, e também daquilo que se espera em sendo a administração pública poder concedente do que a iniciativa privada vai buscar também com esse contrato. Sobre suspeição e impedimento dos membros, né? E aqui, só para terminar e também arrematar com a pergunta do meu querido aluno e professor também, porque ele me ensina mais, Dr. Tiago Nepomuceno, né? Que pergunta sobre os comitês de arbitragem e mediação no âmbito das procuradorias dos estados. Eu sou favorável a que existam esses comitês, essas comissões, mas eu acho que, ligando isso com o caso de suspensão, né, e de suspensão e de impedimento, um passo importante para a legitimação é entender que os experts que compõem os painéis, sejam eles painéis arbitrais, sejam eles comissões, né, e quaisquer outros institutos para ajudar na gestão desses contratos, são independentes. Então, a Procuradoria, ela estará desempenhando o papel de defesa do Estado, ou ela estará desempenhando o papel de, enfim, alguém que legitimamente pode discutir aquilo que é vantajoso, aquilo que é alinhado com o interesse público? Então, acho que a gente precisa um pouco, primeiro, legitimar esses comitês, né? Legitimar esses institutos, partindo do pressuposto de que vão ser pessoas neutras, né? Ou que a gente consiga compor uma certa neutralidade, ainda que haja indicação pelas partes daqueles membros que vão constituir. E aí, enfim, nesse caso, ou talvez por um momento histórico que nós estejamos, sou favorável a que as procuradorias tenham essa expertise embarcada, né, in-house, como a gente fala, mas que isso sirva para apoiar o esclarecimento de fatos, apoiar a tramitação dos conflitos, né, e da solução dos conflitos, mais do que necessariamente representar como membro o Estado em um painel que se propõe neutro para a tentativa de solução de um conflito, né, no ponto M, estou chamando do ponto M, que é aquela mediana entre A e Z. Com relação ao título executivo, também não me causa tanto pavor, mas acho que a doutora Carolina e também a doutora Cristiana falaram aqui muito bem sobre isso. Então, acho que eram essas minhas considerações. Parabéns, mulheres incríveis, por esse painel e por toda a jornada maravilhosa de vocês, e vocês são realmente representantes de nós, mulheres, na infraestrutura, no direito administrativo. É uma delícia ouvir e, enfim, aprender com vocês. Eu tenho certeza que, assim como eu, outras meninas e mulheres estão muito inspiradas e, enfim, tem vocês como exemplos a seguir. Então, parabéns pelo nosso mês, pelo nosso dia e por todos os dias. Carol, você quer falar? Você queria concluir lá? É que eu esqueci da questão do escalonamento, né? Eu acho essa questão bastante interessante, eu acho que a doutora Isadora colocou muito bem, desde que isso não seja protelatório, etc. A única questão é que a arbitragem não é o final da escada, porque a arbitragem é heterocomposição. Então, eu vejo que o escalonamento tem que se dar ali partes, eventualmente mediação, conciliação e dispute board, e aí acaba. Porque se você for levar para arbitragem, você está saindo da ideia de autocomposição, indo para a ideia de heterocomposição. E aí, é claro, você precisaria da cláusula arbitral, do compromisso arbitral, né? Então, aí você teria uma situação fora do que a gente teria da ideia de consensualidade, que a arbitragem não é consensualidade. Então, só para, assim, era esse aspecto. Eu acho que a ideia é interessante de você ter ali, senta as partes para tentar negociar antes, só as duas. Aí depois não, aí muda a mediação, e conciliação, e aí depois viria um dispute board. Isso é possível. Agora, eu não sei se isso não tornaria o procedimento, como disse a doutora Isadora, muito assim, vamos empurrando. Vai que a gente ainda tem mais algumas etapas aí para cumprir, ao invés de resolver o problema, que na verdade o que você quer é resolver o problema. Então, o escalonamento tem que ver se ele faz algum sentido diante do contrato que está sendo firmado. Às vezes pode fazer, às vezes pode não fazer nenhum sentido. Aí, como eu disse, o contrato é que vai dizer se vale
ter um escalonamento ou não. Como regra, talvez o escalonamento não seja o ideal. Porque aí você vai, não, vai ser obrigatório, né? Você vai fazendo a escala conforme você obrigatoriamente vai ter que passar por tudo isso. Talvez aí não seja o ideal, mas como possibilidade, eu vejo que é uma ideia de tentar ali uma autocomposição antes de chegar numa heterocomposição, seja a heterocomposição via judicial, seja via arbitragem. Era isso só que eu queria falar. Obrigada, eu devolvo a palavra. Obrigada, Carolina, obrigada. Olha, gente, quantas questões, quantas inquietações. Estou aqui até nervosa. A gente tinha que fazer um painel 2 para conseguir falar sobre tudo isso de novo, né? A gente está no tempo agora de encerrar o painel. Percebo, Renata, me corrija aqui, acho que a gente respondeu a todas as perguntas do chat, né? Fomos tangenciando a todas elas. Queria só fazer uma pontuação que esse escalonamento, claro, a doutora Carolina falou, se ele estiver dentro do viés autocompositivo, a gente não vai poder conter arbitragem, né? Mas o escalonamento, ele, em geral, pode ser também um escalonamento entre autocompositivo e heterocompositivo. A gente tem muito isso na prática entre MED-ARB ou ARB-MED ou MED-ARB-MED, né? Porque às vezes é colocado o escalonamento de mediação para resolver depois a execução da sentença em decisão heterocompositiva da arbitragem. E também, retomando a doutora Isadora e a doutora Carolina, claro que na arbitragem sempre os árbitros têm que atuar de forma independente e imparcial, independentemente de como é composto o tribunal e se é ou não um comitê público, etc. Essa é uma regra da lei absoluta, né? E é assim que se legitima o procedimento, e é assim que os árbitros conseguem trabalhar com a confiança das partes, que é a única coisa que eles têm, porque uma vez que a parte perde a confiança, os árbitros não têm mais trabalho a ser feito. Então, essas questões são muito importantes. Agradeço demais a presença de todas vocês, a doutora Carolina, a doutora Cristiana, a doutora Renata, a doutora Isadora. Foi uma alegria passar essa manhã com vocês, ouvir isso. Tenho certeza que todas as pessoas que estavam aí logadas na ASP participando aprenderam muito. Foi um debate muito rico, e, como sempre, trazendo muitos elementos, muitas informações. Ontem alguém brincou na palestra, e eu repito aqui, que palestra só com mulheres, e sem querer falar mal dos homens nunca, mas palestra só com mulheres, em geral, tem esse destaque, né? Muito bem preparadas, com muitos números, muitas questões, muitos dados da vida e de debates, super bem preparadas e super ricas, como sempre. Então, agradeço vocês a todos, eu tenho certeza que a plateia da ASP adorou também, e libero vocês para seguirem amanhã a tarefada de todas, que tenho certeza que tem aí muitos outros compromissos. Muitíssimo obrigada pela participação.